Olá, amigos! Aqui é Flávia Krenhofer. Eu sou psicóloga cognitivo-comportamental, atendo pelo Skype em Florianópolis e sou facilitadora do método Pathwork de transformação pessoal. O tema que eu quero abordar hoje nas relações afetivas, nas relações pessoais, é o apego e o ciúme. É um tema bem difícil de abordar, é um tema que as pessoas trazem muita dor e muito conflito e é um nó górdio nas terapias. Nas relações não só amorosas, como nas relações familiares, nas relações íntimas, nós nos relacionamos e amamos de forma imperfeita. Eu acho que esse é o primeiro item que a gente tem que entender profundamente, que nós, seres humanos, nós gostaríamos de amar e sermos amados de forma completa, de forma perfeita, por alguém que nos preenchesse todos os buracos, todos os nossos vazios. Mas, na verdade, não existe isso. Nem de parceiro afetivo sexual, nem de pai e mãe, nem de ninguém. Nós poderíamos dizer que relação humana, relação perfeita de amor, somente relações transcendentais, espirituais, cósmicas, enfim, divinas, não são da alçada da humanidade. Por quê? O ser humano, ele é falho, nós temos qualidades e defeitos. Mesmo uma mãe que tem amor incondicional pelos seus filhos, que daria sua vida pelos seus filhos, então isso configura um amor incondicional, pode muito bem deixar transparecer seus egoísmos e seus defeitos, manipulando o amor desse filho, por exemplo, fazendo chantagem emocional com os filhos, usando os filhos para falar mal do ex-marido. Isso é tão comum, mas assim, em terapia, esses relatos de mulher, eu estou falando da mãe, não quero dizer que seja a mulher ou a mãe, porque o amor incondicional também pode ser do pai pelos filhos, e os pais também têm os seus defeitos, também têm sua forma imperfeita de amar. Então, nossos pais que nos amam incondicionalmente, teoricamente, nossos pais nos amam incondicionalmente, tem muitas falhas e tem formas de amar muito imperfeitas. E nós crescemos vendo essa imperfeição, nós crescemos com um lado preenchidos pelo amor que a gente recebeu e um lado carente das coisas que eles falharam, porque todos os pais e todos os seres humanos falham e vão falhar. E você, como pai e mãe, futuros pais e mães, vão falhar com seus filhos também. Então, uma questão do apego aí é que, assim, nós temos, quando nós sentimos que naquela determinada área da nossa vida a gente sente muita dificuldade de lidar, nós temos muitos medos, em geral a gente entra com manipulação nas relações interpessoais. Então, essa manipulação pode ser de diversas formas. Uma delas é tentar controlar o outro. Então, a gente vê que é difícil realmente quando uma pessoa tem um gênio difícil, que a gente não tente controlar a outra pessoa, que a gente tente não ajudá-la a se tornar melhor, sabe? Que a gente não tente dar um jeitinho de melhorar a personalidade daquela pessoa complicada. Ah, mas eu quero ajudar.
Ah, mas é que o defeito dessa pessoa me irrita demais. Ah, mas é que assim meu filho vai sofrer muito. Na verdade, a nossa tentativa de controlar as pessoas para que elas sejam como a gente quer. Isso vale também muito, muito para a esfera de relacionamentos conjugais. Então, a gente, da relação pais e filhos, a gente transfere nossas carências na relação adulta para as relações com os nossos parceiros. E aí a gente tenta, de alguma forma, modificar as coisas que a gente não gosta, através do jeitinho, através da manipulação, através mesmo da confrontação, do bate-boca, das brigas. Então, claro que conflitos, os seres humanos vão ter conflitos, não sei, para sempre, ou enfim, enquanto a gente for se desenvolvendo, nós vamos ter conflitos, porque até onde vai o meu limite e onde começa o limite do outro, a esfera de ação do outro, né? Então, esse limite entre a minha liberdade e a liberdade do outro, muitas vezes dá conflito, porque a minha visão é uma, a visão do outro é outra. Só que, se a gente partir do princípio que eu não posso esperar muita coisa das outras pessoas, as minhas expectativas daquela pessoa que está tão envolvida comigo, que me ama, ou da minha melhor amiga, ou de alguém da minha família, não pode ser tão alta que eu não permita que essa pessoa fale, que eu não fale de falhar, que eu não permita que essa pessoa seja como ela é, ou que eu diga, não sei como você fez isso comigo, nunca mais vou perdoar o que você fez. Então, claro que tem ações, tem coisas de outras pessoas que faz com que as relações acabem, né? Eu não estou querendo dizer aqui que ao aceitar a outra pessoa como ela é, a gente deva se submeter a tudo que as outras pessoas fazem. Não é isso. Isso é mais uma postura interna do que externa, né? Tem pessoas que têm um gênio mais forte, pessoas que têm um gênio mais tranquilo. Então, a questão aí é aceitar as pessoas como elas são, ter os nossos limites bem tranquilos, mas não querer que a outra pessoa atenda às minhas expectativas irreais sobre o que eu gostaria que ela fosse. Que eu não cobre das outras pessoas um nível de perfeição, maturidade e abnegação ou não egoísmo nas relações. Se eu entender que todas as pessoas são bastante egoístas, em muitos aspectos, todas, que todas as pessoas têm as suas neuroses, todas as pessoas, mesmo aquelas que me amam muito, têm áreas onde elas não me amam tanto assim, que elas estão preocupadas com elas. Ali eu não vou ter tantas expectativas. Em vez de eu esperar que o meu prazer, que elas venham preencher o meu vazio, eu mesma preciso tratar de correr atrás e preencher o meu vazio com coisas que eu quero fazer, com coisas que dependam de mim, enfim, com o meu autodesenvolvimento e com as trocas, não é de uma pessoa, é de várias. Então, assim, tudo aquilo que está muito centralizado numa pessoa, o amor por um filho, um amor conjugal, que está aquela coisa muito fechada, é perigoso, porque se aquilo falta, eu fico sem chão. Então é importante que eu tenha interesses na vida, que eu tenha uma vida rica, né? Então, a melhor forma de um relacionamento ser bom é, como disse, se não me engano, foi o Gustavo Guitti. Ele tem um blog e ele escreveu um artigo e eu li muito rapidamente, eu acho que foi dele. Eu vou colocar embaixo, Gustavo Guitti, é bem legal.
a relação é legal quando duas pessoas têm uma vida muito rica. Quando a relação delas não é a relação uma com a outra é legal, mas quando a relação de uma com a sua própria vida é legal e da outra com a sua própria vida é legal. E aí elas se encontram e trocam. Então, quando a gente tem muito apego, muito controle, é porque a gente está querendo que as outras pessoas sejam como a gente quer. E isso vale também para o ciúme no sentido de, nossa, eu tenho que ser tudo para aquela pessoa, eu tenho que ser 100% o objeto de amor da vida dela. Isso realmente é um lado muito infantil nosso, muito criança, porque quando nós éramos crianças, nos doía ver que a nossa mãe, ela dividia o amor dela com nossos irmãos ou com nosso pai. O primeiro objeto de amor da criança é a mãe. Então, ou quem cuida dela, né? Então, a criança sentia muito esse apego, esse ciúme e teve que lidar com a frustração de não ser tudo para a vida da mãe. E quando a mãe não tem marido e faz dessa criança, seja homem ou mulher, o seu maridinho, ou seja, o seu tudo, isso não é bom para a criança. Então, a gente tem que cuidar que tem muitas mulheres hoje separadas que tornam o seu filho, especialmente o filho homem, o seu bebê. Muito cuidado com isso, de essas supermães que atendem demais os seus filhos nesse sentido, numa relação meio simbiótica. Mas, enfim, isso é uma outra história, né? Então, assim, com relação ao ciúme, muitas vezes uma pessoa, nosso parceiro, especialmente conjugal, pode nos amar muito, nós podemos ter uma ótima relação com ele, mas em terapia, muitas vezes eu escutei de homens e mulheres outras pessoas que encantavam. Então, isso não quer dizer traição, eu não estou falando disso porque esse é um tema muito longo e não dá para um vídeo curtinho. Eu estou falando de posse, de eu querer que a outra pessoa só eu capture o olhar, a atenção, a excitação, tudo da outra pessoa, ou seja, que eu seja o único objeto. E não é assim. A maioria dos meus clientes, nesses 9 anos de prática de terapeuta, eles relatam, e a maioria mesmo, gente, não estou falando de mim, das minhas histórias pessoais, porque se eu fosse acreditar no que a minha família, no que os meus amigos contam, é uma coisa bem diferente daquilo que eu vejo no consultório como terapeuta. Então, assim, os clientes, eles falam muito dessa questão de terem encantamento pelas pessoas, da vida encantar. Então, é uma ilusão nossa a gente querer ser o único objeto. Eu não estou dizendo que uma pessoa ela não vá lidar com isso de uma forma madura, né? Mas assim, a gente não ser tudo na vida de uma pessoa. Então, uma pessoa que tem ciúmes, por exemplo, da mãe do seu marido com a sogra, ou do marido com os filhos do marido de outro casamento, ou da relação do marido com alguma ex. Então, esse tipo de coisa, eu estou falando da mulher, mas isso é só para não precisar falar de homens e mulheres, tanto faz o gênero. Então, gente, na questão da posse do ciúme, essa coisa assim eu tenho que ser a principal na vida do fulano, da fulana, eu tenho que ser a mais amada, eu tenho que ser o objeto central, porque ele não pode dar mais atenção para o outro do que dá para mim, e se dá tem que ser muito de vez em quando. Então, assim, isso é muito infantil realmente. É muito o ego carente, o ego que não se basta, o ego que precisa se apoiar demais no outro. Eu sei que esse é um tema difícil. Se você está passando por uma situação
de atrito, de se sentir com ciúme, com posse, com apego a alguém e não está conseguindo controlar isso, primeira coisa é você ver que cada um dá o que pode. Cabe a você avaliar se o que a pessoa está te dando está sendo bom para você. Se você tem muitas dúvidas, se uma pessoa que você esteja, por exemplo, se relacionando seja honesta, esteja sendo verdadeira com você, então você deve, em vez de ficar controlando e tentando agir que nem um detetive, que você vá para a sua intuição e solte a situação e deixe que a sua intuição, que é o seu eu superior, que tem muito mais condição de te aconselhar do que qualquer pessoa, te diga o que é melhor para você. Então, a gente conta muito pouco, na verdade, com a nossa intuição e tenta demais fazer com que o ego controle pelo raciocínio o que é melhor. Como eu posso fazer a outra pessoa se ajustar a mim? E a gente, na verdade, dá muito pouco, doa muito pouco. Eu escuto muitas pessoas falando assim, eu tenho tanto para dar, mas minha família não quer receber. Eu tenho tanto amor, mas não sei o que, as pessoas, porque meu parceiro não recebe. Doe esse amor para outras pessoas, não são necessariamente as que você quer. Quando você fizer isso, você vai ver que de repente aquela pessoa que você queria tanto tá mais próxima de você, tá recebendo mais de você. Então, assim, abra o seu canal de amor, diminua o seu egoísmo, o seu controle e o seu pânico de perder outra pessoa, que você vai ver que quem é para estar mais perto de você vai estar, as pessoas da sua família vão responder melhor a liberdade que você vai dar para ela e a confiança, enfim, as relações ficando mais positivas, o melhor do outro aflora. Então você não precisa ir pelo apego, pelo controle, pelo ciúme, que são realmente emoções que a gente deve trabalhar dentro da gente e não no outro. Pessoal, muito obrigada pela atenção, espero que tenha sido útil para vocês. Um grande abraço e até um próximo.